Quais são os 10 principais desafios para liderar a geração Z no trabalho? Você já percebeu que liderar a geração Z parece, às vezes, liderar outro planeta? Que aquilo que funcionou com equipes durante anos, de repente não funciona mais? Talvez você já tenha dito para você mesmo: eu não entendo essa geração. Eu tento, mas algo sempre parece fora do lugar. E se você já sentiu isso, saiba, você não está sozinho. Agora, aqui vai a verdade que ninguém te contou ainda. A geração Z não é um problema. Ela é um espelho. Ela revela exatamente onde nós, líderes, precisamos evoluir, crescer e expandir nossa consciência se quisermos prosperar em um mundo que muda mais rápido do que conseguimos acompanhar. E quando você finalmente entende esse código, quando você aprende a se conectar com esses jovens da forma certa, algo extraordinário acontece. A equipe flui, a produtividade sobe, o clima melhora e você descobre um poder de liderança que talvez nem imaginasse que tinha. Hoje eu vou te mostrar os 10 principais desafios para liderar a geração Z, mas não da forma superficial que você encontrará em qualquer lugar da internet. Eu vou te mostrar a verdade por trás do comportamento deles, o que está oculto nas entrelinhas e, acima de tudo, como transformar cada desafio em uma oportunidade real de prosperidade, inovação e crescimento dentro da sua empresa. E por que isso importa tanto? Porque as empresas que aprenderem a liderar essa geração, como Google, Tesla, Nubank, Amazon, estão criando riqueza em uma velocidade absurda. Elas entenderam o jogo. Elas perceberam que a geração Z não segue o modelo antigo e que isso é uma vantagem, não uma ameaça. Então respira fundo, se prepara. O que você vai ouvir hoje talvez mude para sempre a forma como você lidera e talvez mude também a forma como você enxerga o futuro do trabalho. Vamos começar. Tópico 1. A geração Z não aceita autoridade cega. E isso é sua maior chance de evoluir como líder. A primeira coisa que você precisa entender sobre liderar a geração Z é simples, porém absolutamente revolucionária. Essa geração não aceita autoridade cega. Eles não obedecem apenas porque alguém tem um cargo, porque alguém está na empresa há 20 anos ou porque sempre foi assim. Eles cresceram em um mundo onde qualquer pessoa pode acessar conhecimento ilimitado, onde hierarquias não são mais garantias de sabedoria, onde jovens de 17 anos constroem empresas milionárias sem pedir permissão a ninguém. Eles aprenderam desde cedo que respeito é conquistado, não imposto. E isso muda completamente o jogo da liderança. Se antes o líder podia se apoiar no título, hoje ele precisa se apoiar na coerência. Se antes bastava dizer faça, hoje é preciso explicar por que fazer e para onde estamos indo. A geração Z não é rebelde, ela é consciente. Ela quer saber qual é o propósito, qual é a lógica, qual é o impacto. E se o líder não sabe explicar, não inspira confiança. É como tentar navegar um barco com alguém que não sabe apontar onde fica o norte. Quem seguiria esse capitão? Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Essa resistência à autoridade vazia é, na verdade, uma oportunidade extraordinária para líderes inteligentes, porque obriga você a se tornar melhor, mais claro, mais humano, mais preparado. Obriga você a desenvolver habilidades que, no fim das contas, sempre foram essenciais para grandes líderes: transparência, empatia, visão e consistência. A geração Z não derruba líderes. Ela revela quem realmente está pronto para liderar no século XXI. Pensa em como líderes como Elon Musk, Satya Nadella, Jensen Huang ou mesmo empreendedores brasileiros que dominaram o mundo digital, como o pessoal do Nubank, conseguem atrair jovens talentos brilhantes. Eles não lideram pelo cargo, eles lideram pela energia, pela visão, pela capacidade de construir um futuro que faz sentido. O magnetismo deles vem da autenticidade, não da hierarquia. A geração Z não segue chefes, ela segue causas, ela segue impacto, ela segue ideias que transformam o mundo e líderes capazes de torná-las reais. E é exatamente aí que você entra, porque quando a geração Z percebe que seu líder realmente sabe o que está fazendo, que é justo, honesto, transparente, preparado, comprometido com o crescimento de todos, eles se engajam de um jeito impressionante. Eles se tornam defensores da empresa, criadores de soluções, geradores de ideias. Eles não apenas executam, eles multiplicam resultados. Mas eles só fazem isso quando entendem que você não está tentando controlá-los, e sim guiá-los. Eles não rejeitam a autoridade, rejeitam a arbitrariedade. E há uma diferença gigantesca entre as duas coisas.
Autoridade verdadeira nasce de competência, de presença, de clareza, de integridade. A arbitrariedade nasce do medo, da rigidez, do apego ao poder. E a geração Z sente essa diferença no ar. Eles têm um radar emocional extremamente sensível, capaz de identificar falsidade, incoerência e insegurança em segundos. Quando você tenta liderar apenas com força, eles resistem. Quando você lidera com propósito, eles confiam. Quando você tenta impor, eles se afastam. Quando você inspira, eles se aproximam. E quando você se aproxima também, de verdade, nasce algo que nenhuma estratégia de gestão tradicional consegue produzir: conexão. Uma equipe conectada se torna uma equipe comprometida. E uma equipe comprometida se torna uma equipe imparável. A grande verdade é que essa geração não veio para facilitar sua vida como líder. Ela veio para expandir sua consciência. Ela força você a olhar para seus próprios padrões, suas crenças sobre autoridade, suas inseguranças, seus medos de perder controle. Ela convida você a liderar não com autoridade herdada, mas com autoridade construída. Não com distância, mas com presença. Não com ordens, mas com significado. E quando você aceita esse convite, quando você decide que vai liderar com intenção, com propósito, com humanidade, o ambiente muda. A produtividade sobe, os conflitos diminuem, a criatividade explode. A equipe passa a operar em um nível muito mais elevado, porque sente que está sendo guiada por alguém que realmente merece ser seguido. É como se todo mundo finalmente respirasse no mesmo ritmo, caminhando na mesma direção. A geração Z quer isso. Ela quer mentores, não chefes. Quer aprendizado, não obediência. Quer líderes que digam: eu acredito em você, e aqui está o caminho. Quando você faz isso, quando você fala com clareza, quando você constrói confiança, quando você demonstra conhecimento real, algo desperta neles. E eles retribuem com lealdade, criatividade, energia e resultados que surpreendem até os líderes mais experientes. A pergunta é: você está disposto a se tornar esse líder? Porque a geração Z não quer alguém perfeito, quer alguém real. Quer alguém que assume responsabilidade, que explica, que orienta, que aprende junto. A liderança que funciona com essa geração é aquela baseada em trocas, em construção conjunta, em abertura para conversar. Eles não querem mandar no líder. Eles querem ser incluídos no processo, querem ter voz, querem entender o motivo das coisas. E convenhamos, isso não é um problema, é evolução. A geração Z está puxando as empresas para uma nova era. Uma era em que liderança não é sobre controlar, mas sobre expandir. Não é sobre mandar, mas sobre elevar. Não é sobre impor respeito, mas sobre merecer respeito. Eles estão nos ensinando a ser líderes melhores. E esse é o presente oculto que muitos ainda não perceberam. No fim de tudo, liderar a geração Z não é sobre autoridade. É sobre autenticidade. Essa é a chave. Essa é a virada de jogo. Essa é a grande oportunidade de ouro que você tem diante de si. Quando você lidera com verdade, eles seguem você. E seguem longe. Tópico 2. A ansiedade da geração. Z no trabalho. Como liderar uma equipe que pensa em velocidade 5G? Se existe algo que diferencia profundamente a geração Z das gerações anteriores, é a relação deles com o tempo. Eles não pensam no ritmo tradicional. Eles não processam no passo da empresa. Eles não avançam no compasso do calendário corporativo. Eles operam em velocidade 5G, sempre conectados, sempre atentos, sempre pressionados por um excesso de estímulos que nenhuma outra geração experimentou na mesma intensidade. E por isso, a ansiedade se tornou uma força invisível, porém presente em quase todas as interações deles no ambiente de trabalho. Entender isso não é opcional, é essencial para liderar. Imagine crescer em um mundo onde tudo é imediato. Você abre o celular e recebe notícias em segundos, responde mensagens instantaneamente, resolve problemas com um toque, pede comida com um clique, assiste vídeos de 15 segundos que precisam ser extremamente impactantes, porque qualquer coisa acima disso já parece longa demais. A mente da geração Z foi moldada nesse ambiente de estimulação contínua, e então ela entra no mercado de trabalho, onde processos são lentos, decisões levam tempo, hierarquias são rígidas e resultados exigem paciência. O choque é inevitável, e é nesse choque que nasce a ansiedade. Eles acham que estão atrasados mesmo quando estão no caminho certo. Eles acreditam que não estão performando o suficiente mesmo quando estão entregando muito. Eles se cobram por não serem perfeitos em algo que ainda estão aprendendo.
Eles se comparam com jovens milionários que veem na internet. Eles carregam o peso de uma pressão silenciosa, ser extraordinário em um mundo que exige grandeza o tempo todo. Como líder, é fundamental compreender que a ansiedade da geração Z não é fraqueza. É um sintoma do mundo em que eles nasceram. Eles não são menos capazes. Eles são mais exigidos. Eles não têm menos potencial. Eles têm mais carga emocional acumulada. E quando o líder não enxerga isso, interpreta a ansiedade como falta de maturidade, falta de foco ou falta de comprometimento. Mas a verdade é muito mais profunda. Eles querem fazer o certo, querem entregar o máximo, querem se destacar. Só não sabem como lidar com o ruído constante dentro da própria mente. Para liderar essa geração, você precisa ajustar sua percepção sobre o que significa rápido e o que significa consistente. Eles entendem velocidade, mas precisam aprender cadência. Eles entendem urgência, mas precisam desenvolver profundidade. Eles entendem multitarefa, mas precisam descobrir priorização. E tudo isso só acontece quando o líder se torna um espelho de equilíbrio em meio ao caos interno que muitos deles enfrentam. A ansiedade faz com que a geração Z busque feedback o tempo todo. Não porque duvidam de tudo, mas porque querem saber se estão indo bem. Querem entender se estão no caminho certo. Querem validar se aquilo que estão fazendo está alinhado com o que a empresa espera. O líder que interpreta isso como insegurança perde a chance de criar conexão. O líder que interpreta isso como busca por clareza cria vínculos profundos. A ansiedade diminui quando existe direção. Empresas que entenderam isso criaram ambientes onde feedback não é um evento, é um fluxo, é um diálogo contínuo, é uma troca natural, é parte da cultura. Veja companhias como a Google, a Netflix, a Tesla. Elas não tratam feedback como um ritual engessado. Elas tratam como um dos pilares essenciais para criar equipes emocionalmente estáveis e extraordinariamente produtivas. Elas reconheceram que a ansiedade diminui quando as pessoas sabem para onde estão indo e por que estão indo. A clareza reduz medo, a direção reduz dúvida, a comunicação reduz ansiedade. Mas aqui está a parte mais interessante. Quando a geração Z ultrapassa a barreira da ansiedade e encontra um líder que oferece suporte emocional e estrutura, ela performa em níveis extraordinários. Porque essa mesma mente inquieta, quando canalizada para o objetivo certo, se torna uma fonte inesgotável de energia, criatividade e inovação. A ansiedade não some, mas se transforma. Ela vira movimento, ela vira foco, ela vira ambição, ela vira vontade de crescer. É por isso que muitos jovens dessa geração criam startups milionárias tão cedo. Eles não têm medo de tentar, eles têm medo de não tentar o suficiente. Eles não têm medo de errar, eles têm medo de não evoluir. Eles não têm medo de desafios, eles têm medo de estagnação. A ansiedade, quando não compreendida, paralisa, mas, quando entendida e redirecionada, acelera o crescimento. Como líder, você pode se tornar o catalisador dessa virada. Você pode ser o ponto de equilíbrio que eles nunca tiveram. Você pode ser a referência que ensina que velocidade sem direção é caos e que direção sem velocidade é estagnação, e que o poder real nasce da combinação das duas coisas. Você pode ensinar que crescimento sustentável exige ritmo, que resultados consistentes exigem foco, que prosperidade exige presença. A geração Z não está à procura de um líder rígido, está à procura de um líder regulador, um líder que saiba desacelerar quando todos estão acelerados demais, um líder que saiba priorizar quando tudo parece urgente, um líder que saiba dizer, calma, vamos juntos, está tudo bem ir passo a passo. Um líder que ensine que grandes construções levam tempo, mas que ainda assim são possíveis, grandiosas e abundantes. Lembre-se, essa geração convive diariamente com padrões irreais de sucesso exibidos nas redes. Eles veem jovens que enriqueceram cedo, empresas que escalaram do nada, influenciadores mostrando vidas perfeitas. Eles não comparam sua carreira com colegas do escritório, eles comparam com a vitrine global. Essa comparação constante alimenta ansiedade, dúvida, autocobrança. Mas também alimenta a vontade de vencer. E é nessa interseção que a liderança verdadeira nasce. O líder que acolhe a ansiedade da geração Z não perde autoridade, ganha confiança. O líder que orienta não se torna fraco, se torna indispensável. O líder que conecta não diminui resultados, amplia. Porque quando a ansiedade encontra suporte, ela se dissolve. E no lugar dela, nasce clareza. E a clareza sempre leva à performance. Em última análise, liderar a geração Z
É liderar seres humanos que sentem muito, pensam rápido demais e carregam expectativas maiores do que qualquer geração já carregou. E você, como líder, tem a chance de ser o ponto de ancoragem, a força de estabilidade, o exemplo de equilíbrio que transforma a ansiedade em potência. É um desafio, mas também é um privilégio, porque quando você consegue isso, você não cria apenas bons profissionais. Você cria futuros líderes, futuros inovadores, futuros agentes de prosperidade, pessoas capazes de transformar empresas, comunidades e até mesmo o mundo. Tópico 3. A busca por propósito. Por que a geração Z só se engaja com trabalhos que fazem sentido? Se existe um traço que realmente define a geração Z no ambiente de trabalho, é este. Eles só se engajam profundamente quando entendem o propósito do que estão fazendo. Essa geração não funciona no piloto automático. Não performa bem em trabalhos vazios. Não sustenta longos períodos em funções sem significado. Para eles, trabalhar é muito mais do que cumprir tarefas. É construir algo que tenha impacto, que contribua para a empresa, para o cliente, para a sociedade e até mesmo para a própria identidade. Eles não querem um emprego, eles querem um sentido. E isso não é capricho, é sobrevivência emocional. É parte de como eles foram moldados pelo mundo moderno. Diferente de gerações que aprenderam a separar vida pessoal da profissional, a geração Z cresceu dentro de uma fronteira borrada, onde tudo está conectado o tempo todo. Eles assistem histórias de jovens que transformaram ideias em impérios. Eles acompanham empreendedores que mudaram setores inteiros antes dos 30. Eles seguem criadores digitais que impactam milhões com uma única mensagem. Eles aprenderam que propósito não é algo distante, é algo possível, alcançável, imediato. E quando entram em uma empresa tradicional, onde muitas vezes as tarefas são repetitivas, a hierarquia é dura e o impacto parece pequeno, nasce um conflito interno que nenhum líder pode ignorar. Eles se perguntam: por que estou fazendo isso? Qual é o impacto real do meu trabalho? O que isso diz sobre quem eu sou e quem posso me tornar? Quando não encontram respostas claras, a motivação evapora, a produtividade cai, a energia diminui, a conexão se rompe. Mas quando encontram propósito, algo extraordinário acontece. Eles se transformam em motores de inovação, eles se dedicam, eles criam, eles se envolvem emocionalmente, eles querem crescer dentro da empresa, porque se sentem parte de algo maior. Essa é a geração que trabalha por causa, não por obrigação. E se o líder não sabe comunicar a causa, perde o maior poder que poderia ter sobre eles, o poder de inspirar. É por isso que líderes de empresas altamente inovadoras investem tanto tempo explicando o porquê antes do como. Satya Nadella fez isso na Microsoft. Ele pegou uma empresa que estava em queda, desconectada, engessada, e a reconstruiu a partir do propósito. Ele repetia incessantemente a frase "Empower others", empoderar pessoas. E ao fazer isso, acendeu uma chama dentro das equipes, especialmente os mais jovens, que passaram a se ver como parte de uma missão global. Essa mudança cultural levou a Microsoft a alcançar seu maior valor de mercado da história. Não foi apenas tecnologia, foi propósito. Da mesma forma, a Tesla não inspira apenas por vender carros, ela inspira porque representa um futuro mais sustentável. E a geração Z se sente magnetizada por essa visão. Eles não querem apenas participar de uma empresa, querem participar de uma narrativa. E quanto mais poderosa essa narrativa, maior o engajamento. Como líder, essa é a oportunidade que você tem diante de si. Você pode transformar cada tarefa em um ato de contribuição, cada projeto em um passo para o futuro, cada função em uma peça importante do quebra-cabeça da empresa. Quando você mostra à geração Z como o trabalho deles impacta clientes, processos, resultados e até mesmo o bem-estar da equipe, eles ganham um motivo para acordar de manhã com energia renovada. Eles se conectam emocionalmente com aquilo que fazem. E quando existe conexão emocional, existe performance. A ausência de propósito cria apatia. A presença de propósito cria prosperidade. É simples assim. Mas propósito não é discurso bonito. Não adianta falar que a empresa tem valores se esses valores não são vividos no dia a dia. A geração Z é extremamente sensível à incoerência. Eles percebem quando a empresa fala uma coisa e faz outra. Eles sentem quando o líder usa propósito como marketing e não como comportamento. E nada destrói o engajamento deles mais rápido do que perceber que existe uma desconexão entre discurso e prática. Os jovens querem líderes que realmente acreditem no que estão construindo.
Querem líderes que apontem um horizonte. Querem líderes que digam, estamos aqui porque isso importa. Querem líderes que mostrem como cada pequena ação contribui para algo maior. Eles querem entender o impacto, querem ver o significado, querem sentir que fazem parte de uma história em construção. E essa necessidade deles não é fraqueza, é força. A geração Z está trazendo ao ambiente corporativo uma profundidade que foi perdida ao longo das décadas. Eles estão relembrando ao mercado que trabalho não é apenas dinheiro, é identidade, é contribuição, é legado. Eles estão empurrando as empresas para criar culturas mais humanas, mais conscientes, mais alinhadas com valores reais. E aqui está a parte mais importante. A geração Z busca propósito porque quer prosperar. Porque entende que prosperidade não é apenas riqueza financeira, é riqueza emocional, espiritual, relacional. É uma vida que vale a pena ser vivida. E quando um líder compreende isso, consegue extrair dessa geração o melhor que ela tem para oferecer: criatividade, coragem, energia, adaptabilidade, visão de futuro. Líderes que conectam propósito ao trabalho despertam o potencial máximo da geração Z. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Uma equipe que não apenas trabalha, mas vibra. Uma equipe que não apenas cumpre metas, mas cria novas possibilidades. Uma equipe que não apenas segue ordens, mas co-constrói o futuro. Em última análise, liderar a geração Z é liderar pessoas que estão famintas por significado. E se você conseguir oferecer isso, não apenas atrairá grandes talentos, mas também formará uma geração de líderes que levará sua empresa para lugares que você talvez nunca tenha imaginado. Porque propósito é o combustível da grandeza. É aquilo que transforma trabalho em missão e colaboradores em protagonistas de uma jornada de prosperidade. Tópico 4. A necessidade de feedback constante. Por que a geração Z floresce com orientação e desmorona com silêncio? Se existe uma característica que causa estranhamento imediato em muitos líderes ao lidar com a geração Z, é a necessidade intensa e contínua de feedback. Para muitos gestores tradicionais, isso soa como insegurança, dependência ou até fragilidade emocional. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que parece. A busca frequente por feedback não nasce de fraqueza, nasce de um cenário emocional e cultural completamente diferente de tudo o que vimos antes no mundo corporativo. A geração Z é a primeira geração que cresceu totalmente imersa na lógica das métricas instantâneas. Eles passaram a adolescência recebendo validação em tempo real, curtidas, comentários, visualizações, compartilhamentos, notificações. Tudo indicava imediatamente se estavam no caminho certo ou errado, conforme o padrão social do momento. Essa rapidez moldou o cérebro, treinou a mente, condicionou o comportamento. Hoje, eles chegam ao mercado de trabalho com uma expectativa emocional. Saber rapidamente se estão correspondendo às expectativas, se estão entregando bem, se precisam ajustar algo. E aqui entra o papel essencial do líder. Porque, embora a busca por feedback possa parecer excessiva, ela é, na verdade, um pedido por clareza. Sem feedback, a geração Z não sabe se está indo bem. Sem feedback, eles criam narrativas internas que, muitas vezes, são muito mais duras do que a realidade. Sem feedback, nasce a ansiedade. Quando o silêncio do líder é prolongado, eles interpretam como desaprovação, como distanciamento, como risco iminente. O silêncio nunca é neutro para eles. É vazio, e esse vazio é rapidamente preenchido pela autocrítica. Por outro lado, quando recebem feedback claro, orientado, transparente e humano, eles florescem. Eles crescem rápido, eles corrigem rápido, eles evoluem rápido, eles ajustam comportamentos com uma velocidade impressionante. Essa geração aprende de forma acelerada porque quer se destacar, quer entregar valor, quer se desenvolver. O feedback funciona como um GPS emocional, reduzindo o medo de errar e aumentando a confiança para avançar. E líderes que entendem esse padrão conseguem construir equipes extremamente produtivas. Empresas como Google, Meta, Tesla e tantas outras gigantes da inovação criaram sistemas de feedback contínuo, justamente porque perceberam que os profissionais mais jovens evoluem muito mais quando há uma cultura de troca frequente. Elas entenderam que o modelo antigo, feedback anual ou semestral, é absolutamente insuficiente para uma geração moldada pela velocidade. A falta de feedback não apenas desmotiva a geração Z, mas desconecta. E uma vez desconectada, ela não entrega, não cria, não se engaja. Mas é importante esclarecer.
Feedback não é elogio vazio. A geração Z detesta superficialidade, detesta validação artificial. Eles não querem ser elogiados por tudo. Eles querem ser elogiados por aquilo que realmente importa. Eles querem ser corrigidos, mas de forma respeitosa, estruturada e direta. Eles querem saber exatamente o que podem melhorar, por que melhorar e como melhorar. Eles querem clareza, não adulação. Querem direção, não controle. Querem desenvolvimento, não bronca. Quando o líder aprende a oferecer feedback de forma constante e construtiva, ele cria um ambiente emocionalmente seguro. Nesse ambiente, a geração Z se sente vista, ouvida e valorizada. E quando alguém se sente valorizado, devolve valor. É um ciclo, é uma energia que circula, é uma cultura que se fortalece. No entanto, quando o feedback é dado de forma rígida, fria ou agressiva, a mente da geração Z entra imediatamente em modo de retração. Eles não são resistentes ao feedback. Eles são resistentes à humilhação. Eles não rejeitam orientação. Eles rejeitam autoritarismo. Eles não fogem de correções. Eles fogem de ambientes emocionalmente tóxicos. A diferença entre corrigir e ferir é enorme, e essa geração percebe essa diferença com a sensibilidade de um radar emocional afinado. É por isso que líderes inteligentes estão entendendo que feedback não é um evento, é uma conversa contínua, é uma prática diária, é uma parte essencial da gestão moderna. E mais do que isso, feedback é uma ferramenta de prosperidade, porque quando usado da forma certa, ele desbloqueia potenciais que nunca apareceriam sozinhos. Cada orientação bem dada economiza meses de erro, insegurança ou confusão. Cada ajuste feito no momento certo evita desgastes, retrabalhos e desmotivação. E existe um detalhe poderoso. A geração Z valoriza líderes que dedicam tempo para guiá-los. Para eles, o feedback representa atenção, representa cuidado, representa reconhecimento. Quando um líder tira alguns minutos para ajudar, explicar, orientar, isso não é apenas uma instrução, é uma forma de amor profissional. É uma forma de dizer: eu acredito em você. Eu quero que você cresça. Eu estou investindo no seu potencial. Essa mensagem, mesmo quando não dita explicitamente, cria um impacto emocional gigantesco. Grandes líderes contemporâneos já entenderam isso. Satya Nadella, por exemplo, transformou a cultura da Microsoft ao substituir a mentalidade de saber tudo pela mentalidade de aprender sempre. Desde então, a empresa se tornou uma das mais valiosas do planeta. Por quê? Porque líderes que ensinam criam equipes que crescem. Líderes que ouvem criam equipes que inovam. Líderes que conversam criam ambientes onde talentos não apenas permanecem, eles florescem. Com a geração Z, isso é ainda mais verdadeiro. Eles têm fome de aprender, fome de melhorar, fome de se tornar a melhor versão de si mesmos. Mas, para isso, precisam da pedra angular da evolução humana: retorno. Ninguém cresce no escuro, ninguém prospera na incerteza. Ninguém alcança alta performance sem saber como está performando. Feedback é luz, feedback é mapa, feedback é impulso. E aqui está o ponto mais importante. A geração Z não quer depender de feedback para sempre. Eles querem aprender a se autoavaliar, querem desenvolver autonomia, querem evoluir ao ponto de se tornarem futuros líderes. Mas, para chegar lá, precisam primeiro de estrutura. Precisam de alguém que, com paciência e sabedoria, os ajude a transformar ruído mental em clareza emocional. E esse alguém é você. No final, oferecer feedback constante não é apenas sobre performance, é sobre conexão humana. É sobre liderança consciente. É sobre construir relacionamentos profissionais sólidos. É sobre fazer com que cada jovem dentro da sua equipe sinta que está caminhando em direção a um futuro real, próspero, possível. Porque, quando você orienta a geração Z com frequência, consistência e amor profissional, você não está apenas melhorando resultados, você está formando pessoas. E pessoas bem formadas constroem empresas extraordinárias. Tópico 5. A busca por crescimento rápido. Por que a geração Z não aceita ficar parada e como transformar essa pressa em excelência? Se existe uma característica que define profundamente a geração Z dentro das empresas, é a sua impaciência com a estagnação. Eles querem crescer, querem evoluir, querem conquistar espaço, responsabilidade, autonomia e reconhecimento em um ritmo muito maior do que o mercado tradicional está acostumado a oferecer. Para muitos líderes, isso parece arrogância, parece precipitação, parece falta de preparo,
Mas, na verdade, essa pressa por crescimento nasce de algo muito mais profundo. Um coração inquieto que sente que a vida está acontecendo agora e que esperar demais significa perder oportunidades que talvez nunca voltem. A geração Z cresceu cercada por exemplos de jovens que alcançaram o que antes parecia impossível. Eles viram adolescentes se tornarem milionários com empresas digitais, viram influenciadores construírem impérios do zero, viram programadores de 19 anos ganharem salários que muitos profissionais levam décadas para alcançar, viram startups saltarem de uma ideia para um valuation gigante em poucos meses. Essa exposição constante criou uma percepção acelerada de tempo e possibilidade. Eles acreditam genuinamente que crescimento rápido é possível, e mais do que isso, eles acreditam que é necessário. Quando entram no mercado de trabalho tradicional, onde promoções acontecem uma vez por ano e onde muitas vezes o desenvolvimento depende de estruturas engessadas, eles sentem que estão sendo podados, limitados, atrasados. Eles não entendem por que precisam esperar tanto. Não entendem por que precisam provar valor por tanto tempo. Não entendem por que processos tão lentos definem o futuro deles. E essa frustração se manifesta como ansiedade, desmotivação ou até mesmo como vontade de trocar de empresa. Mas aqui está o ponto crucial. Essa pressa, quando canalizada de forma correta, é uma das maiores forças que uma empresa pode ter. Jovens que desejam crescer rápido fazem mais perguntas, buscam mais soluções, estudam mais, querem mais desafios, se expõem mais, absorvem orientações com velocidade impressionante. Eles são naturalmente inquietos, naturalmente ambiciosos, naturalmente movidos por metas. O problema não é a pressa, o problema é a falta de direção. Transformar essa pressa em excelência exige um líder capaz de equilibrar duas forças, o desejo deles de acelerar e a necessidade real de amadurecimento profissional. E esse equilíbrio nasce da clareza. Quando o líder explica de forma transparente como funciona o plano de crescimento, quais são as competências necessárias, por que determinado tempo é importante para consolidar habilidades e como cada etapa prepara o jovem para voos maiores, a ansiedade diminui. Porque, para a geração Z, o que realmente incomoda não é a espera, é a incerteza. Eles aceitam construir uma carreira com paciência desde que entendam o caminho, desde que vejam que existe um propósito por trás das etapas, desde que percebam que estão caminhando, mesmo que lentamente. Eles só não aceitam ficar parados no escuro. É exatamente por isso que empresas modernas criam trilhas de desenvolvimento, mentorias constantes, ciclos curtos de avaliação e planos de crescimento transparentes. Elas perceberam que a nova geração precisa ver progresso contínuo, precisa sentir que está avançando, precisa experimentar pequenas conquistas ao longo do percurso. Isso alimenta o senso de evolução e reduz a sensação de que estão desperdiçando tempo. Mas também existe um segundo ponto. A geração Z confunde velocidade com profundidade. Eles acreditam que aprender rápido é o mesmo que aprender bem, mas nem sempre é. Existem habilidades que só se consolidam com repetição, experiência, dor, erros e prática. Não dá para ensinar maturidade emocional em um curso de 30 dias. Não dá para ensinar visão estratégica apenas com vídeos curtos. Não dá para desenvolver liderança sem viver conflitos reais. Crescimento rápido pode até acontecer, mas crescimento sólido exige tempo. E aqui entra a parte mais importante da liderança: ensinar que paciência não é atraso. Paciência é parte do processo. Grandes líderes não surgem apenas porque querem crescer rápido. Eles surgem porque foram lapidados pela experiência, porque viveram etapas que construíram musculatura emocional, porque aprenderam a olhar para o todo, não só para a urgência. É nesse ponto que o líder se torna um mentor. Ele mostra que pressa sem preparo leva ao colapso, mas preparo com direção leva ao topo. Quando um jovem da geração Z entende essa equação, velocidade plus consistência plus maturidade, ele se torna uma força imparável, porque combina o melhor dos dois mundos, a energia incansável da juventude com a sabedoria adquirida ao longo da jornada. Isso é exatamente o que constrói carreiras brilhantes. É o que constrói executivos excepcionais. É o que constrói os futuros líderes que o mercado tanto precisa. Veja o exemplo de empresas como Tesla, SpaceX, Nubank, iFood, Mercado Livre. Elas promovem jovens extremamente rápido, mas não é promoção aleatória. É promoção baseada em desenvolvimento real. Elas entregam autonomia, mas também entregam responsabilidade. Elas permitem velocidade, mas exigem profundidade.
Elas entendem que talento jovem não pode ser desperdiçado na estagnação, mas também não pode ser lançado ao topo sem preparo. Existe uma dança, um ritmo, um equilíbrio estratégico, e a geração Z responde extremamente bem a isso. Quando percebem que estão crescendo, que estão sendo desafiados, que estão aprendendo, que estão evoluindo, eles se dedicam de corpo e alma. Eles não poupam energia. Eles se tornam protagonistas do próprio desenvolvimento. Eles se sentem vivos, engajados, motivados, porque a evolução para eles não é opcional, é identidade. Mas quando percebem que estão sendo segurados sem justificativa, ignorados, subestimados ou presos em funções repetitivas sem perspectiva, eles se desligam emocionalmente. E um jovem desconectado não entrega. Ele cumpre tarefas, mas não cria. Ele trabalha, mas não vibra. Ele fica, mas não cresce. E, eventualmente, ele vai embora. Como líder, você precisa se tornar o arquiteto do crescimento deles. Precisa desenhar caminhos, criar desafios, orientar com clareza. Precisa mostrar que o crescimento rápido é possível, mas que o crescimento sustentável é mais poderoso. Precisa ensinar que cada etapa é importante, não como obstáculo, mas como fundamento. Precisa mostrar que pressa não é inimiga, é impulso, desde que direcionado. A geração Z tem a chama da ambição acesa. Cabe ao líder impedir que ela queime no vazio e, em vez disso, fazê-la iluminar o caminho. Quando essa geração encontra liderança, encontra direção. E quando encontra direção, entrega o impossível. No final, a busca por crescimento rápido não é um problema a ser contido, mas uma força a ser guiada. Ela representa energia, vontade, visão, fome de prosperidade. E quando um líder aprende a transformar essa fome em excelência, ele não cria apenas bons profissionais, ele cria fenômenos, cria talentos que alcançam o extraordinário, cria pessoas que levam a empresa a patamares inéditos. Porque crescer rápido não é o desafio, crescer certo é. E quando a geração Z encontra o líder certo, ela faz os dois. Tópico 6. O desejo de autonomia imediata. Por que a geração Z quer decidir, criar e agir sem esperar permissão? Um dos grandes desafios, e ao mesmo tempo uma das maiores oportunidades, ao liderar a geração Z, é lidar com o desejo intenso que eles têm por autonomia. Essa geração quer agir, quer decidir, quer influenciar, quer contribuir de forma ativa. Eles querem assumir responsabilidades rapidamente e desejam participar das decisões, mesmo quando ainda estão construindo experiência. Para muitos líderes, isso soa como ousadia, como precipitação, ou até como uma falta de noção sobre o que realmente significa liderar ou gerir um negócio. Mas, quando observamos mais profundamente, percebemos que essa necessidade de autonomia não é arrogância, é identidade. A geração Z cresceu em um ambiente onde criar é tão natural quanto respirar. Eles aprenderam sozinhos a editar vídeos, programar, fazer transações online, empreender do quarto de casa, montar negócios digitais, se comunicar com o mundo inteiro por meio de um dispositivo que cabe na palma da mão. Eles não foram treinados para pedir permissão. Foram treinados para resolver, para experimentar, para testar, para prototipar. Isso fez com que desenvolvessem uma habilidade natural de independência, mesmo que emocionalmente ainda estejam aprendendo a lidar com a pressão da autonomia real. Quando entram nas empresas, esse instinto por autonomia encontra estruturas rígidas, camadas de aprovação, regras que parecem antiquadas e processos que muitas vezes desaceleram aquilo que, para eles, poderia ser resolvido em minutos. E é exatamente nesse choque que nasce o atrito. Eles sentem que a empresa não confia neles. Sentem que o potencial deles está sendo desperdiçado. Sentem que poderiam fazer mais se tivessem espaço. E essa sensação de sufocamento pode levar à desmotivação e à desconexão emocional com o trabalho. Mas, quando a empresa e o líder conseguem canalizar essa autonomia para o lugar certo, nasce um fenômeno poderoso. A geração Z se torna protagonista, não apenas executora. Eles se sentem vivos, úteis, desafiados e respeitados. Autonomia, para eles, não é um benefício, é combustível. É aquilo que acende o brilho nos olhos. É aquilo que faz com que acordem motivados, com vontade de criar algo novo, de inovar, de fazer a diferença. O segredo não é bloquear a autonomia, mas estruturá-la. Jovens dessa geração prosperam quando recebem direção clara e liberdade para agir dentro dessa direção. Eles precisam de orientação? Sim. Precisam de parâmetros? Sim. Precisam de limites? Sim.
Mas, dentro desses limites, precisam sentir que têm espaço para pensar, propor, testar e executar. Autonomia sem direcionamento vira caos. Direcionamento sem autonomia vira prisão. A liderança ideal para a geração Z é aquela que constrói a ponte entre os dois. É exatamente isso que empresas inovadoras fazem. Elas criam ambientes onde os jovens podem assumir pequenos projetos, liderar tarefas específicas, testar ideias rapidamente, validar hipóteses com ciclos curtos e ter impacto real desde o primeiro ano. É por isso que tantas startups crescem tão rápido, porque elas entendem o ritmo dessa geração. Elas não sufocam o talento, elas liberam. E ao liberar, colhem resultados extraordinários. Mas é importante entender o que realmente está por trás dessa busca incessante por autonomia. A geração Z cresceu assistindo histórias de sucesso explosivo, jovens que construíram riqueza cedo, que inovaram indústrias inteiras, que se tornaram referências globais antes dos 25 anos. Essa exposição constante criou uma crença emocional poderosa. Se eu não agir logo, fico para trás. Se eu não tomar decisões agora, perco oportunidades. Se eu não for protagonista, nunca serei reconhecido. É um impulso que nasce tanto do desejo de prosperidade quanto do medo silencioso de insignificância. E aqui entra o papel fundamental do líder: ensinar que autonomia não é sinônimo de pressa, e sim de responsabilidade. Que ser protagonista não significa agir sozinho, mas agir com consciência. Que ter liberdade não significa ignorar os processos, mas entender como usá-los ao seu favor. A geração Z precisa aprender que a autonomia verdadeira é construída, não concedida. Ela nasce da confiança, e confiança é conquistada com consistência. O líder precisa ajudar o jovem a compreender que decisão sem base é risco, criatividade sem direção é desperdício, autonomia sem preparo é fragilidade. Mas que, quando existe preparo, clareza e suporte, a autonomia se transforma em potência. Quando o líder investe tempo para ensinar, explicar, orientar e acompanhar, a autonomia deixa de ser ameaça e se torna força produtiva. Um jovem que se sente ouvido, que tem espaço para tomar decisões e que percebe que seu líder confia nele, devolve essa confiança em forma de performance. Ele se torna mais cuidadoso, mais comprometido, mais engajado. Ele entende que a autonomia não é apenas um desejo pessoal, é uma responsabilidade compartilhada. Ele passa a buscar resultados não apenas para si, mas para a equipe, para a empresa, para o cliente. E existe um elemento emocional muito forte nisso. Autonomia gera pertencimento. Quando a geração Z sente que sua voz importa, que suas ideias são consideradas, que suas decisões têm impacto, eles criam uma conexão emocional muito mais profunda com o trabalho. Eles deixam de operar como empregados e passam a operar como donos, mesmo não sendo. Eles se tornam parte viva da engrenagem, e não apenas uma peça isolada. O oposto também é verdadeiro. Quando a autonomia é negada de forma injusta, quando o jovem é tratado como incapaz, quando suas ideias são descartadas sem explicação, quando ele é colocado em funções repetitivas sem liberdade de criação, o brilho apaga, a energia desaparece, a conexão se rompe e, inevitavelmente, ele começa a procurar outro lugar onde sua autonomia seja valorizada. Por isso, a grande chave da liderança moderna é construir autonomia consciente, aquela que cresce junto com a maturidade. Isso exige diálogo, transparência, clareza sobre expectativas, feedback constante e desafios proporcionais ao nível de desenvolvimento do profissional. Exige ensinar que autonomia não é sinônimo de fazer tudo sozinho, mas de assumir protagonismo dentro dos limites saudáveis do processo. Os melhores líderes entendem isso e fazem algo mágico. Transformam autonomia em desenvolvimento acelerado. Eles permitem que o jovem lidere pequenos projetos, faça escolhas guiadas, teste ideias, participe de decisões, cometa erros controlados e aprenda rapidamente com eles. Eles sabem que a autonomia é o ingrediente mais poderoso para formar líderes do futuro. E a geração Z, quando desenvolvida dessa forma, se torna um dos maiores ativos que qualquer empresa pode ter. A autonomia é, no fundo, o pedido emocional mais profundo da geração Z. Deixe-me participar, deixe-me contribuir, deixe-me criar, deixe-me sentir que faço parte da construção. Eles querem ser coautores da história, não apenas espectadores. Eles querem movimento, não paralisia. Eles querem impacto, não invisibilidade. E, quando encontram um líder que entende isso, que consegue equilibrar liberdade e estrutura, que sabe dar espaço sem perder direção,
que sabe orientar sem sufocar, a geração Z não apenas entrega resultados, ela voa, ela cria, ela transforma, ela expande. Porque a autonomia, quando bem conduzida, não é apenas um desejo jovem. É o combustível da inovação, da prosperidade e da formação de líderes extraordinários. Tópico 7. A hipersensibilidade emocional. Por que a geração Z sente tudo em volume máximo e como líderes podem transformar essa sensibilidade em potência? A geração Z é uma geração que sente profundamente. Eles não experimentam emoções em baixa intensidade. Eles não filtram sentimentos da forma como gerações anteriores aprenderam a fazer para sobreviver no ambiente corporativo. Eles vivem tudo em volume máximo: a alegria, a frustração, a insegurança, o entusiasmo, o medo, a esperança. E por isso mesmo, liderá-los exige uma inteligência emocional muito mais refinada, muito mais consciente, muito mais compassiva. Não se trata de proteger ou mimar, como alguns líderes antigos acreditam. Trata-se de compreender que essa sensibilidade, quando canalizada da forma certa, pode se transformar em criatividade, conexão humana, inovação e performance extraordinária. A hipersensibilidade emocional da geração Z não é um defeito. É um reflexo de um mundo ruidoso, intenso, acelerado, hiperconectado, onde tudo é sentido, analisado, comparado e projetado emocionalmente em tempo real. Essa geração cresceu sob a pressão constante das redes sociais, onde cada ação é observada, julgada, comentada. Eles nunca tiveram o privilégio de errar em silêncio, nunca tiveram o conforto de amadurecer longe das câmeras. Cada falha vira opinião pública, cada insegurança ecoa como crítica. Cada incerteza parece um sinal de fraqueza exposta ao mundo. É natural que sintam mais, porque viveram mais estímulos do que qualquer geração anterior. Além disso, eles cresceram em um momento de instabilidade global, crises econômicas, pandemias, guerras, mudanças sociais rápidas, transformações tecnológicas que ameaçam empregos, discursos polarizados. É uma geração que amadureceu sob a sombra de incertezas permanentes. Por isso, quando chegam ao mundo corporativo, carregam a expectativa emocional de encontrar algo que os estabilize: segurança psicológica, acolhimento, clareza, liderança humana. E aqui está o ponto que muitos líderes ainda não compreenderam. A hipersensibilidade não é sinônimo de fragilidade. Na verdade, ela pode ser uma força gigantesca. Pessoas emocionalmente sensíveis percebem nuances que outros ignoram, sentem desconexões que outros acham normais, detectam falhas de comunicação antes que virem conflitos maiores, intuem o que está por trás do comportamento de um cliente, de um colega ou de um líder. São pessoas naturalmente empáticas, naturalmente perceptivas, naturalmente conectadas às emoções do ambiente. E isso é ouro para empresas que precisam de inovação, experiência do cliente, melhoria contínua, clima organizacional saudável e liderança futura. O problema não é a sensibilidade. O problema é quando o ambiente não sabe acolher essa sensibilidade. Quando o líder trata a intensidade emocional como frescura, como exagero, como fraqueza, o jovem se retrai. E quando se retrai, perde potência. Ele para de contribuir, deixa de arriscar, reduz sua criatividade, evita confrontar problemas, esconde inseguranças e passa a cumprir tarefas no piloto automático. Sensibilidade sem acolhimento vira retração, mas sensibilidade acolhida vira conexão profunda. E conexão profunda é o maior combustível da geração Z. Eles não se movem apenas por metas, se movem por vínculos. Quando se sentem valorizados, vistos, reconhecidos, respeitados, eles entregam níveis de dedicação que surpreendem. Eles se tornam leais não ao cargo, mas ao líder que os ouviu. Eles se dedicam não apenas ao resultado, mas à relação construída. Eles crescem não apenas por ambição, mas por sentir que tem alguém que acredita neles. Sensibilidade não é obstáculo, é ponte. Mas como transformar essa sensibilidade em potência? Tudo começa pela postura do líder. A geração Z precisa de líderes que saibam conversar com emoções, não que fujam delas. Precisam de líderes que digam: vamos falar sobre isso, e não líderes que ignorem o assunto. Precisam de líderes que entendam o impacto de suas palavras, porque uma frase solta sem intenção pode ecoar por dias na mente de um jovem sensível. Precisam de líderes que compreendam que sentimentos não são interrupção da produtividade, são parte da produtividade. Uma mente emocionalmente agitada não consegue performar bem. Uma mente emocionalmente acolhida se torna extraordinária.
Empresas como Google, TikTok, LinkedIn e várias startups globais entenderam que, para extrair o melhor da nova geração, é necessário criar ambientes emocionalmente seguros. Não significa permitir tudo ou transformar o trabalho em terapia emocional. Significa reconhecer que emoções existem e que, quando ignoradas, custam caro. Significa criar espaços de conversa, oferecer clareza, evitar sarcasmo destrutivo, explicar decisões, humanizar falhas e reconhecer esforço. Significa liderar com humanidade e não com rigidez. E existe mais. A hiperconectividade fez com que a geração Z desenvolvesse uma expectativa emocional muito forte sobre a autenticidade. Eles percebem rapidamente quando um líder está sendo falso, quando está se escondendo, quando está usando máscaras. Eles respiram incoerência. E quando percebem que o líder é inacessível emocionalmente, eles se desconectam. Mas, quando percebem autenticidade, quando o líder admite erros, fala com vulnerabilidade, apresenta sentimentos de forma madura, eles se conectam profundamente. Eles confiam, eles seguem. Liderar essa geração exige abandonar o velho arquétipo do líder inatingível, racional, distante. Exige desenvolver uma nova forma de liderança, baseada na presença, na escuta ativa, na empatia, na comunicação clara e na sensibilidade equilibrada. Não é sobre ser bonzinho, é sobre ser humano, porque, para essa geração, humanidade é autoridade. E aqui está uma verdade extraordinária. Quando acolhidos emocionalmente, jovens da geração Z desenvolvem uma força interna imensa. Eles se tornam resilientes, adaptáveis, criativos e extremamente leais. A hipersensibilidade, quando amadurecida, gera inteligência emocional sofisticada. E inteligência emocional é uma das habilidades mais valiosas do futuro. É ela que constrói líderes conscientes, gestores humanizados, empreendedores inovadores, profissionais extraordinários. A sensibilidade é o terreno fértil de onde surgem os líderes mais transformadores. Então, como líder, você tem uma escolha poderosa. Pode enxergar a sensibilidade da geração Z como problema e desperdiçar uma oportunidade incrível, ou pode enxergá-la como potência e formar talentos que serão os pilares da próxima era de prosperidade nas organizações. No fundo, tudo se resume a uma simples pergunta: você quer apenas funcionários? Ou quer seres humanos completos que constroem resultados extraordinários? A geração Z está ensinando ao mundo corporativo algo que se perdeu nas últimas décadas. Trabalhar não é apenas produzir, é sentir, é conectar, é evoluir. Eles estão nos lembrando de que empresas não são máquinas, são organismos vivos formados por pessoas e que, para prosperar, precisam de relações, de vínculos, de confiança e de humanidade. No final, a hipersensibilidade emocional da geração Z não é um desafio, é um convite. Um convite para liderar com consciência, para resgatar humanidade no ambiente de trabalho, para transformar emoções em combustível, para construir ambientes onde pessoas se sintam seguras, valorizadas e capazes de alcançar o extraordinário. Tópico 8. A relação complexa com autoridade e respeito. Por que a geração Z não aceita a hierarquia antiga? E como isso pode revolucionar o modo de liderar? Uma das tensões mais perceptíveis nas empresas modernas surge quando a cultura tradicional de autoridade encontra a mentalidade da geração Z. É quase como dois mundos diferentes tentando se entender. De um lado, líderes acostumados com respeito automático, com obediência baseada no cargo, com décadas de um modelo hierárquico vertical. Do outro, uma geração que cresceu em um universo onde a autoridade não vem do título, mas da coerência. Não vem da idade, mas da capacidade. Não vem da posição, mas do impacto. Esse choque cria ruídos profundos, mas também abre espaço para uma revolução silenciosa e transformadora na liderança. A geração Z não rejeita a autoridade. Eles rejeitam autoridade sem propósito. Eles questionam líderes que não sabem explicar por que fazem o que fazem. Eles percebem, com uma sensibilidade aguçada, quando alguém está ocupando um cargo apenas por tempo de casa, e não por competência real. Eles têm intolerância a incoerências, e isso não é rebeldia, é lucidez. Nascidos numa era de informação abundante, eles aprenderam desde cedo a investigar, comparar, pesquisar e analisar. Não aceitam respostas vazias, não obedecem sem entender, não respeitam sem sentir confiança genuína. É por isso que tantos líderes se frustram ao lidar com essa geração. O problema não é desrespeito, é transparência. A geração Z quer enxergar quem está à frente,
quer saber se vale a pena seguir, quer sentir que existe verdade por trás das decisões. Não basta dizer porque eu mando. Essa frase perdeu valor emocional. Para líderes inspiradores, ela nunca fez sentido. Para a geração Z, ela é um convite ao distanciamento, e é exatamente aí que surge a oportunidade, porque a geração Z está forçando as organizações a se tornarem mais autênticas, mais humanas, mais conscientes, mais coerentes. Eles estão empurrando a liderança para um nível mais elevado, um nível onde a autoridade não é imposta, mas conquistada, onde o respeito não é exigido, mas natural, onde seguir um líder é um ato de admiração e não de temor. Para essa geração, respeito não acontece de cima para baixo, acontece de dentro para fora. Eles respeitam líderes que respeitam, eles escutam quem escuta, eles valorizam quem valoriza, eles seguem quem inspira. E isso transforma completamente a dinâmica tradicional de poder dentro das empresas. Há algo fascinante quando observamos empresas modernas de alto crescimento, como Tesla, Nubank, Airbnb, iFood e tantas startups globais. Lá, a liderança não se sustenta pelo peso do cargo, se sustenta pela visão clara, pela competência demonstrada, pela paixão pelo impacto, pela capacidade de comunicar propósito. Jovens seguem líderes que acreditam no que falam, que vivem o que ensinam, que fazem o que prometem. Eles querem ver ação, não apenas discurso. Esse novo paradigma de respeito está transformando a estrutura emocional das equipes. A geração Z não se intimida com o líder distante, inacessível, intocável. Eles esperam justamente o contrário. Querem líderes que conversem, que expliquem, que compartilhem bastidores, que admitam erros, que revelem sua humanidade. E isso não enfraquece a autoridade, fortalece. Um líder humano cria conexão, e conexão cria confiança, e confiança cria resultados. Mas, para muitos líderes tradicionais, isso é um desafio imenso, porque exige abandonar velhos modelos de poder, exige trocar controle por influência, exige substituir medo por admiração, exige coragem para mostrar vulnerabilidade em um ambiente que, historicamente, puniu vulnerabilidade. No entanto, quando um líder aceita esse caminho, algo extraordinário acontece. A equipe se aproxima, o clima melhora, os conflitos diminuem, a comunicação flui, os resultados aparecem. A geração Z nos ensina que a autoridade verdadeira nasce da consistência. Quando o líder cumpre o que promete, respeita o time, demonstra integridade e age com clareza, o respeito acontece naturalmente. Eles seguem porque confiam, não porque temem. Eles obedecem porque acreditam, não porque foram pressionados. Eles se dedicam porque sentem que estão sendo conduzidos por alguém digno do papel. E existe ainda um ponto emocional muito importante. Essa geração cresceu vendo estruturas de poder ruírem, escândalos políticos, líderes tóxicos, corporações colapsando, mentores sendo expostos. Eles desenvolveram uma desconfiança automática a autoridades que parecem artificiais. Por isso, quando encontram um líder verdadeiro, íntegro, transparente, a conexão é profunda, quase imediata. Eles valorizam mais do que qualquer outra geração líderes que demonstram autenticidade. Mas a relação deles com respeito também envolve algo ainda mais delicado. Eles não têm medo de sair. Essa é a geração mais móvel da história. Se não sentem respeito, saem. Se não sentem propósito, saem. Se não veem futuro, saem. Eles não ficam por obrigação, ficam por conexão. Isso força líderes a repensarem completamente a maneira como conduzem pessoas. A retenção, antes baseada em estabilidade e salários, agora depende de cultura, propósito, diálogo e humanidade. E aqui está a grande virada. Quando você aprende a liderar a geração Z, você aprende a liderar qualquer pessoa. Porque os princípios que eles exigem, respeito, clareza, humanidade, coerência, propósito, são os princípios universais da liderança extraordinária. Eles não criaram novos valores, eles apenas recusam viver sem eles. Por isso, liderar essa geração é uma chance de ouro para evoluir como líder. É a oportunidade de abandonar camadas antigas de rigidez e acessar um estilo de liderança muito mais poderoso e atual. Quando você se permite ser um líder que inspira respeito pela verdade que carrega e não pelo cargo que possui, você se transforma em alguém que gera impacto real. E no final, a geração Z não quer um líder perfeito. Quer um líder presente. Não quer alguém autoritário. Quer alguém justo. Não quer alguém distante. Quer alguém que esteja disposto a caminhar junto. Eles querem líderes que se pareçam mais com mentores do que com chefes.
Querem liderança que constrói pontes, não muros. A relação deles com autoridade e respeito está remodelando o ambiente corporativo. E isso é algo extraordinário, porque coloca a liderança no seu lugar mais nobre, não no trono, mas no centro da equipe. Não acima das pessoas, mas ao lado delas. Não como comandante, mas como guia. E quando um líder assume esse papel com consciência, a equipe inteira se transforma. A geração Z veio para desafiar modelos antigos, mas, acima de tudo, veio para elevar o padrão da liderança no mundo. Cabe a nós decidir se resistimos ou se evoluímos. Tópico 9. A geração Z e a busca incansável por equilíbrio. Porque eles recusam vidas que não façam sentido e como líderes podem transformar essa visão em produtividade real. Se existe um traço marcante na geração Z, que causa impacto imediato no ambiente corporativo, é a necessidade profunda que eles têm de equilíbrio. Não equilíbrio superficial, não aquela ideia antiga de qualidade de vida, que na prática nunca se cumpria, mas um equilíbrio genuíno entre trabalho, saúde emocional, propósito, liberdade, descanso e expressão pessoal. Para muitos líderes, isso parece descompromisso, parece falta de resiliência, parece que eles não querem trabalhar. Mas isso é uma leitura completamente equivocada. A geração Z não rejeita trabalho, eles rejeitam sofrimento, eles não evitam esforço, eles evitam adoecimento, eles não fogem de desafios, eles fogem de ambientes que matam a alma. É uma geração que viu muito cedo os danos de uma vida dedicada exclusivamente ao trabalho. Eles cresceram observando pais, tios, avós e outras referências viverem em burnout, esgotamento, frustração, estresse crônico, sacrificar família, saúde, vida pessoal. Tudo em nome de uma carreira que, muitas vezes, não retribuiu com reconhecimento, estabilidade ou felicidade. Eles viram pessoas adoecerem enquanto davam o melhor de si a empresas que as substituíram sem hesitar. Viram a promessa da fidelidade corporativa ruir. Viram que produtividade sem saúde não é sustentável. Viram que dinheiro sem vida não vale nada. Diante desse cenário, eles decidiram algo profundo. Eu não quero esse destino para mim. E essa decisão moldou toda a forma como enxergam trabalho, carreira e liderança. Eles buscam equilíbrio não porque são frágeis, mas porque são conscientes. Não porque são preguiçosos, mas porque são inteligentes. Eles querem construir uma vida inteira, não apenas uma carreira. Eles querem prosperidade emocional, espiritual, física e financeira. Querem uma existência que faça sentido, que honre quem eles são e o que acreditam. E é exatamente isso que tantos líderes têm dificuldade em entender. Quando a geração Z reivindica equilíbrio, ela não está pedindo menos responsabilidade, está pedindo mais humanidade. Para essa geração, produtividade não é medida por horas sentadas na cadeira. Eles já entenderam que o verdadeiro desempenho vem da mente clara, do corpo saudável, das emoções alinhadas, da inspiração ativa. Eles sabem que um profissional exausto entrega pouco, pensa pior, cria menos e erra mais. Eles sabem que descanso é parte da performance. Sabem que limites saudáveis aumentam longevidade. Sabem que burnout não é troféu, é colapso. A geração Z está resgatando algo que o mundo corporativo perdeu: a compreensão de que seres humanos não são máquinas. Eles estão lembrando às empresas que pessoas precisam de espaço para existir além do trabalho, para criar relações, desenvolver hobbies, estudar, cuidar da saúde, se conectar com a vida. E isso, longe de prejudicar a produtividade, a potencializa. Veja o exemplo de empresas inovadoras que adotaram modelos mais flexíveis, como a Netflix, o Nubank, o Spotify. Elas criaram ambientes onde as pessoas têm autonomia para organizar seu tempo, liberdade para equilibrar trabalho e vida pessoal, confiança para trabalhar do jeito que faz sentido. E o resultado? Engajamento mais alto, menor turnover, mais criatividade, mais inovação e melhor performance. Porque pessoas descansadas produzem melhor. Pessoas equilibradas pensam com mais clareza. Pessoas respeitadas se comprometem mais profundamente. A geração Z, ao exigir equilíbrio, está empurrando a liderança para um novo paradigma, o paradigma da sustentabilidade humana. É a visão de que uma empresa que cuida de pessoas constrói resultados sólidos, enquanto uma empresa que drena pessoas constrói um futuro frágil. A velha lógica de trabalhar até cair está perdendo espaço, não porque a geração é fraca, mas porque o modelo era destrutivo. E existe ainda um ponto emocional muito importante. Essa geração entende que vida é curta.
Eles cresceram vendo instabilidades globais, crises sanitárias, perdas inesperadas. Eles carregam uma consciência existencial. Não dá para adiar a vida. Não dá para viver esperando. Não dá para deixar para depois. Isso cria uma urgência de viver de forma plena, autêntica, significativa. E isso se reflete nas escolhas profissionais. Eles querem empresas que honrem sua humanidade. Essa busca por equilíbrio também tem raízes profundas na saúde mental. A geração Z é a mais aberta da história para falar sobre ansiedade, depressão, estresse, esgotamento e emoções difíceis. Eles não têm vergonha de reconhecer fragilidades, não escondem sentimentos, não fingem que está tudo bem quando não está, e sabem que ambientes tóxicos amplificam o sofrimento. Por isso, evitam empresas que tratam vulnerabilidade como fraqueza, parceiros tóxicos, líderes inacessíveis, culturas que romantizam exaustão. Eles querem líderes humanos, não máquinas de cobrança. Querem ambientes que entendam que momentos difíceis fazem parte da vida. Querem empresas que valorizem saúde emocional não como benefício, mas como pilar. E quando encontram esses ambientes, retribuem com um comprometimento real, não por obrigação, mas por gratidão. Para líderes que insistem em enxergar equilíbrio como falta de vontade, o custo será alto. Essa geração simplesmente vai embora. Eles não negociam sua saúde. Eles não trocam sua vida por um salário. Eles não permanecem onde não são valorizados. E pela primeira vez na história, eles têm coragem e opções para tomar essa decisão. Mas, quando um líder entende o valor da busca por equilíbrio, tudo muda. Porque ele descobre que a geração Z não quer trabalhar menos. Quer trabalhar melhor. Quer trabalhar com propósito. Quer trabalhar em ambientes onde possam ser inteiros. E líderes que oferecem isso criam equipes brilhantes. No final, o equilíbrio que a geração Z busca não diminui a performance, ele a amplifica. Não reduz comprometimento, o fortalece. Não fragiliza a empresa, a torna mais humana, mais inteligente, mais resiliente. A geração Z está trazendo ao trabalho uma visão que sempre deveria ter existido. Prosperidade sem vida não é prosperidade. Sucesso sem saúde não é sucesso. Vitória sem paz não é vitória. Eles nos lembram que trabalhar não é abrir mão de viver. E, se líderes tiverem a sabedoria de ouvir essa mensagem, descobrirão que a nova geração não é um desafio a ser resolvido, mas uma oportunidade gigantesca de evoluir o modelo de trabalho para algo mais saudável, mais sustentável e infinitamente mais extraordinário. Tópico 10. A nova era da liderança. Por que a geração Z não é um desafio? É um presente que está elevando a liderança a um novo nível. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada, a compreensão profunda do que realmente significa liderar a geração Z. Depois de atravessarmos cada um dos desafios, cada uma das transformações, cada uma das tensões que emergem no processo de liderança dessa geração, existe uma verdade silenciosa, poderosa e absolutamente transformadora, que precisa ser dita com todas as letras. A geração Z não é o problema. Ela é a solução. Ela é o espelho. Ela é o convite para uma nova era de liderança que o mundo corporativo precisava desesperadamente, mas não sabia como alcançar. Durante décadas, o modelo de liderança foi construído sobre pilares rígidos, hierarquias inflexíveis, controle excessivo, distância emocional e métricas que valorizavam somente produtividade e não humanidade. Esse modelo funcionou no passado, quando a velocidade das mudanças era menor, quando as expectativas eram diferentes, quando o mundo não exigia tanto dos líderes. Mas o mundo mudou. A tecnologia acelerou tudo. As relações ficaram mais complexas. A saúde mental se tornou central. A busca por propósito deixou de ser luxo e virou necessidade. E foi justamente essa nova geração que veio para mostrar que os velhos modelos já não servem mais. A geração Z é o catalisador de uma revolução silenciosa na forma de liderar. Ela está nos obrigando a nos tornarmos líderes mais humanos, mais atentos, mais inteligentes emocionalmente, mais presentes, mais coerentes, mais inspiradores. Está nos convidando a abandonar o excesso de controle e abraçar a influência, a abandonar o autoritarismo e abraçar o respeito genuíno, a abandonar a rigidez e abraçar a adaptabilidade, a abandonar o silêncio e abraçar a comunicação clara e contínua. Eles não querem destruir o que foi construído. Eles querem reconstruir de forma mais inteligente. Não querem rejeitar a experiência das gerações anteriores. Eles querem que essa experiência seja usada com sabedoria e não como argumento para manter estruturas ultrapassadas.
Eles não querem derrubar líderes. Eles querem líderes que os elevem. Eles querem aprender, crescer, contribuir, prosperar, mas dentro de ambientes que honrem quem eles são de verdade. E, se observarmos com profundidade, veremos que todos os desafios atribuídos à geração Z são, na verdade, convites para líderes se tornarem melhores. Quando eles pedem feedback constante, estão pedindo direção, algo que líderes de excelência sempre souberam dar. Quando pedem propósito, estão pedindo consciência, algo que deveria ter sido central desde sempre. Quando pedem autonomia, estão pedindo confiança, que é a base de qualquer cultura saudável. Quando pedem equilíbrio, estão pedindo humanidade, que é a base da longevidade. Quando expressam sensibilidade, estão pedindo conexão, e não há liderança sem conexão. A geração Z está trazendo para o mundo corporativo aquilo que sempre fez grandes líderes se destacarem: a capacidade de enxergar pessoas como seres humanos completos. Eles nos lembram de algo que o mercado esqueceu: que trabalho é troca, é energia, é emoção, é realização pessoal, é contribuição. Eles nos lembram que empresas não crescem quando as pessoas diminuem, que resultados extraordinários nascem de ambientes extraordinários, que prosperidade é fruto de relacionamentos saudáveis e cultura forte. E, para líderes que estão dispostos a ouvir, esse é o maior presente dessa geração. Eles nos puxam para cima, nos desafiam a evoluir, nos forçam a abandonar velhos hábitos que já não servem, nos obrigam a expandir nossa consciência. Eles estão nos treinando, mesmo sem querer, para a liderança do futuro. Uma liderança mais leve, mais humana, mais poderosa e, acima de tudo, mais impactante. Liderar a geração Z é, na verdade, liderar a si mesmo. É olhar para suas próprias inseguranças, seus medos, seus modelos ultrapassados. É questionar: por que eu lidero como lidero? O que estou tentando controlar? O que estou tentando evitar? Quais crenças antigas estão impedindo que eu me conecte com essa nova geração? A liderança não é mais uma posição, é um espelho. E a geração Z está limpando esse espelho com força, para que possamos finalmente ver quem precisamos nos tornar. E aqui surge a parte mais grandiosa dessa nova era. Quando um líder ultrapassa a barreira do ego, da rigidez, do controle e entra no território da consciência, tudo muda. A equipe muda, a energia muda, os resultados mudam, a cultura se transforma, a empresa se fortalece, a prosperidade cresce, porque líderes conscientes criam ambientes que florescem, e a geração Z floresce neles de um jeito que contagia todo o resto. A verdade é que as empresas que aprenderem a liderar essa geração vão construir o futuro, porque essa geração é rápida, adaptável, criativa, tecnológica, emocionalmente inteligente, conectada ao mundo, aberta a novas possibilidades, consciente do impacto social e ambiental. Eles têm exatamente as competências que o mercado do futuro exige, mas para que essas competências brilhem, eles precisam de líderes preparados. E líderes preparados são aqueles que conseguem transformar desafios em oportunidades, aqueles que conseguem transformar tensão em crescimento, aqueles que conseguem transformar diversidade de pensamento em inovação, aqueles que conseguem se reinventar sem medo, aqueles que entendem que liderança não é sobre mandar, mas sobre inspirar, não é sobre controlar, mas sobre expandir, não é sobre impor, mas sobre transformar. No final, liderar a geração Z não é sobre compreender uma geração, é sobre compreender o futuro, é sobre compreender o mundo que está nascendo, é sobre compreender que o modelo antigo não volta mais. Estamos entrando em uma nova era, uma era em que empresas que cuidam de pessoas prosperam, líderes que se desenvolvem transformam culturas, ambientes de trabalho saudáveis geram lucros maiores, e equipes que se sentem valorizadas entregam resultados extraordinários. A geração Z não veio para testar a paciência dos líderes, veio para testar sua evolução. E aqueles que aceitarem esse convite vão descobrir que, ao liderar essa geração, não estão apenas moldando profissionais, estão moldando o futuro das empresas, das relações e da própria sociedade. Porque, no fim das contas, o verdadeiro papel da liderança sempre foi esse: evoluir para que outros possam evoluir também. Se esse vídeo trouxe clareza, inspiração ou te fez enxergar a liderança da geração Z com novos olhos, então você já sabe qual é o próximo passo. Aperte o botão de curtir agora mesmo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a outros líderes que também precisam dessa mensagem.
Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos que elevam sua visão, sua liderança e sua capacidade de gerar prosperidade real nas equipes. E me conta aqui nos comentários, qual desses insights mais tocou você? Qual desafio da geração Z mais aparece no seu time? Eu leio cada comentário com atenção, porque é aqui que a nossa comunidade de líderes cresce junto. E claro, compartilhe esse vídeo com outros gestores. Espalhar consciência é parte da nossa missão. Vamos juntos construir uma nova era de liderança.